Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente com vocês para a gente conversar sobre o alimento diário e nessa semana muito rica, como sempre. O título dessa semana é Plenitude dos Gentios e nós estamos nessa série Então Virá o Fim. E o título do alimento diário desse livro aqui do alimento diário é Preparar o Material para Edificação, de autoria do nosso irmão André Dong. Plenitude dos gentios. Este é um termo que a gente vê aqui nos escritos de Paulo, em Romanos, mais especificamente em Romanos, capítulo 11, versículo 25, eu vou ler para vocês, tá? Que é daí que vem o título dessa semana, sobre o qual a gente vai conversar e desenvolver um pouquinho mais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então está aqui a base do título dessa semana. Tá? De forma geral, eu acho que qual o sentimento que a gente pode ter aqui, o principal sentimento que nós devemos buscar lá nessa semana? Eu acho que a questão da gratidão. Primeiramente, nós vamos ver aqui que a salvação inicialmente era para os judeus, para o povo de Israel, mas o Senhor estendeu essa salvação para os gentios. Então aqui um parênteses, gentios, essa terminologia, esse termo era muito utilizado no Antigo Testamento, que são os povos que não tinham nenhuma participação, nenhuma função nas promessas, na aliança de Deus com Israel, na salvação do povo de Israel. Então eram os povos que não o povo de Israel. E que não praticavam a palavra de Deus, não buscavam, não viviam de acordo com a lei e as determinações de Deus. Então havia essa segregação, judeus e gentios, e isso era muito forte entre eles, entre os judeus. E portanto nós vamos ver que nós que não tínhamos a ascendência lá em Abraão, nós, gentios, entre aspas aqui, fomos alcançados também pela salvação maravilhosa de Deus, e isso tem que gerar esse sentimento que eu queria falar para vocês, é gratidão. A gratidão ao nosso Senhor porque um dia Ele abriu as portas da salvação para mim e para você, que nada tínhamos a ver com a aliança pretérito, com a aliança que Deus fez com o povo de Israel. Tá? Então acho que esse é um grande sentimento que tem que permear aqui a nossa conversa. Então nós vamos ver o Evangelho. Primeiro o Senhor Jesus, quando veio aqui e levou o Evangelho para as pessoas, Ele buscava primeiro os judeus. Este era um compromisso que Ele tinha com o povo de Israel. Ele jamais abandonou o compromisso dele. A gente vai ver que, pelo contrário, Ele foi rejeitado. E não é que Ele rejeitou, Ele foi rejeitado pelos judeus. Nós vamos ver também um pouco do Paulo, a experiência do apóstolo Paulo, que também era judeu, e o quanto ele sofria em relação aos seus compatriotas que não criam no Senhor Jesus Cristo, né, e o desejo que ele tinha. Ele traz algumas explicações muito importantes para a gente compreender um pouco essa questão da salvação dos judeus, salvação dos gentios. Tá? A incredulidade do povo de Israel, por isso que eles não receberam a salvação, não creram no Senhor, e a história deles foi interrompida por um momento. Nós vemos isso na própria... Tem uma profecia no livro de Daniel que trata das 70 semanas. Nós vamos ver um pouquinho melhor sobre essa profecia, mas que mostra ali que a história de Israel está interrompida e durante a era da igreja, a era que nós estamos, por causa da salvação que está direcionada a nós. A entrada da salvação, o início da salvação aos gentios na casa de Cornélio, por meio do apóstolo Pedro, também nós vamos enxergar. E, por fim, o outro sentimento que eu queria falar para vocês, que está no domingo, de que a gente precisa, com urgência, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Vai chegar um dia que nós não vamos encontrar mais, não vamos mais conseguir invocar e ter a experiência de ter a presença do Senhor. Então, espero que não chegue esse dia, mas um dia para você, né, mas para a humanidade vai chegar esse momento. Então hoje é o dia de a gente buscar o Senhor e também levar o Evangelho para as pessoas, levar as boas novas da salvação para as pessoas com desespero também, para, como diz no domingo, tentar fazer com que o inferno, o lago de fogo, fique cada vez com menos pessoas. Tá? Então este é um panorama geral do alimento diário dessa semana. Bom, na segunda-feira, muito interessante, né? O versículo referência aqui está o Evangelho de João, capítulo 1,
E temos vários versículos na segunda, que, claro, não vou ler todos aqui, mas eu acho que eles nos ajudam a perceber com muita clareza que o Senhor Jesus amava também o povo de Israel. Ele veio para os seus, como diz aqui em capítulo 1 de João, versículos 11 e 12, que é o versículo da leitura e oração, ler com oração da segunda-feira. Então, no capítulo 1, versículos 11 e 12, fala assim, ó, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a primeira parte fala, veio para o que era seu. O que era seu? O que era do Senhor? O povo de Israel. Ele mesmo, o Senhor, tinha essa ascendência. Então, ele veio buscando primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veio buscar a palavra, a salvação, alcançasse eles. Isso está também, a própria instrução do Senhor em Mateus 10, 5, 6, né, que fala que não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, esse era o desejo do Senhor. Ele estava ali buscando cumprir, sempre respeitando a aliança que Deus tinha com o povo de Israel, mas o fato é que a casa de Israel rejeitou, especialmente por conta das lideranças judaicas, eles rejeitaram o Senhor. Mas nós, como continuando esse versículo de João 11, 12, pelo contrário, nós recebemos o Senhor. Eu creio que você também que está ouvindo aqui já recebeu o Senhor. Se não recebeu, basta invocar o nome dele, crer no seu coração. Senhor Jesus, eu creio em ti, creio na sua obra redentora, habita no meu coração. Então, graças ao Senhor, se eu e você tivemos essa decisão na nossa vida e nós confessamos com a nossa boca, nós nos tornamos filhos de Deus e temos acesso, então, à salvação do Senhor. Não pereceremos jamais, não iremos mais para o lago de fogo e agora estamos trabalhando para participar do milênio também, para que a nossa alma seja salva. Então, a todos quanto receberam, versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é grandioso, nós somos filhos de Deus. A salvação nos alcançou e hoje nós fazemos parte do plano eterno de Deus, da aliança de Deus também. Então, graças ao Senhor, aqui é um motivo de grande gratidão a nós. Bom, na terça, continua tratando da rejeição do povo de Israel, especialmente da liderança, né? Tem alguns versículos que mostram que a situação é bem grave. Até em Mateus 12, por exemplo, que é o livro objeto do nosso estudo aqui, Mateus 12, versículo 14, retirando-se, porém, os fariseus, retirando-se o Senhor, né? Então, dali os fariseus conspiravam contra ele, contra o Senhor Jesus, sobre como lhe tirariam a vida. Mesma coisa em Lucas também, capítulo 4, versículos 28 e 30, depois que o Senhor pregou numa sinagoga, eles levaram ele para um alto monte, em um penhasco, um abismo ali, queriam jogar ele com a intenção de matá-lo. E acho que talvez uma das ofensas maiores aqui, por conta até da resposta que o Senhor deu quando ele foi ofendido dessa forma, né? Na verdade não foi nem ele, foi o Espírito Santo que foi ofendido, está retratado também em Mateus 12, que fala aqui na terça-feira. Então Mateus 12, depois que o Senhor, a partir do versículo 22, depois que o Senhor curou o endemoniado cego e mudo, era motivo de alegria. Ele passou a enxergar, passou a falar, e toda a multidão se admirava, versículo 23, e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, portanto os judeus, né, a seita dos fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Então eles falaram que o Senhor Jesus, o poder que vinha dele, era concedido por Beelzebu, maioral dos demônios, e não pelo Espírito Santo. Mas isso aqui foi uma ofensa ao Espírito Santo. Né? Tanto é que eu vou continuar lendo e depois a gente vê a resposta do Senhor. Né? Jesus, porém, conhecendo-los pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá seu reino? Claro que não faz sentido nenhum. Se o próprio demônio está expelindo um demônio, tem divisão no reino. E, portanto, não tem como subsistir até mesmo o reino de Satanás. Tá? Por isso a importância que o reino de Deus
seja manifestado hoje na Terra por meio da igreja, seja haja unidade. E essa unidade, como nós vimos aqui, tem até abrindo um parênteses, como fala na terça-feira, o reino de Deus deve ser e a unidade é medida com a edificação. Então, se nós queremos que o inimigo veja a unidade, se nós queremos que as pessoas vejam unidade, se nós queremos que a igreja tenha o poder contra o inimigo de Deus, precisa ter edificação. É só quando estamos bem edificados, ajustados, unidos, é que há unidade. Quanto mais somos uma unidade, mais edificados seremos. Aleluia! O reino de Deus chegou até nós. E quando o reino de Deus chega, os demônios vão embora. Graças ao Senhor. Tá? Então, continuando aqui no versículo 27 do capítulo 12, e se eu expulso, então o Senhor Jesus falando, e se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam? Vossos filhos? Pois eles mesmos serão os nossos juízes. Quer dizer, havia algum tipo de expulsão de demônios, até mesmo os judeus tinham alguma prática em relação a isso. Bom, se o Senhor Jesus expelia os demônios por Beelzebul, os judeus faziam por quem, então? Tá? Então, eles mesmos estavam sendo contraditórios na palavra dele. Versículo 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é daí que vinha o poder do Senhor. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então a vinda do Senhor, do Rei do Reino dos Céus, trouxe a esfera do reino, trouxe o poder do reino. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então lhe saqueará a casa? As pessoas hoje elas estão presas nessa casa do valente, que é o inimigo de Deus, no reino dele, no império dele. Por isso que nós precisamos entrar por meio do evangelho, do posso orar por você, todas as ferramentas que o Senhor nos deu para a edificação, para a pregação hoje na igreja. Precisamos entrar e tirar as pessoas das mãos do valente, para trazer o reino de Deus para a vida delas. Tá? E aí o versículo 31 que eu falei para vocês, a resposta do Senhor a essa ofensa, ela foi uma ofensa, quando eles falaram de Beelzebul, foi uma ofensa ao Espírito. O Senhor era fruto do Espírito Santo. A obra do Senhor era a obra do Espírito Santo. Tudo que ele fazia era conectado com o Espírito. Então o versículo 31 fala, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Então, um grande alerta aqui, e nesse sentido não houve perdão, porque eles blasfemaram contra o Espírito. Tá? Então, para ver a gravidade da oposição e da rejeição em relação ao Senhor, mesmo ele tentando alcançar, eles não queriam a salvação. Tá? Na quarta-feira, nós temos então um pouco do relato do apóstolo Paulo. Paulo era judeu da tribo de Benjamim, um judeu criado aos pés de Gamaliel, uma grande referência no ensino judaico das leis, né, que o Senhor estabeleceu ali por meio de Moisés. Mas a comissão dele não foi exatamente para os judeus. A comissão de Paulo, que Deus deu para ele, foi pregar o evangelho aos gentios. Mas ele, nem por isso, ele deixou de ter um coração apertado pelos compatriotas dele, né? Como ele relata, especialmente dos capítulos 9 a 11 do livro de Romanos. Importante que vocês leiam em casa esses versículos. Mas ele fala, né, no capítulo 9, a partir do versículo 1, que ele tinha grande tristeza e incessante dor no coração. Então, eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. Então, pertence-lhes a adoção, a glórias, alianças, legislação, culto, promessas. Deles são os patriarcas. E também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. Por que doía o coração dele? Por causa da incredulidade. Os judeus tinham um coração de pedra, duro, não reconheceram e não aceitaram o Senhor. E Paulo explica também que o verdadeiro judeu é aquele que descende de Abraão. Então, o judeu cuja origem é Abraão, e não só Abraão, mas também Isaac, porque Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Isaac, sim, fruto da promessa do Senhor junto com Sara. Abraão e Sara tiveram Isaac, e ele, a partir dele, a nação de Israel foi sendo gerada, né? Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó, então, ou Israel, que é o nome que foi dado a ele também depois, é que a partir ali, então, dessa linhagem é que o povo de Israel foi estabelecido. Tá? E com este povo que Deus fez a aliança
no Antigo Testamento, especialmente. Tá? Deus escolheu Jacó e se aborreceu de Esaú, como relata a Bíblia. Isso está em Romanos 9, 12 e 13. E isso é uma escolha de Deus. Né? Romanos 9, 16 fala, é um versículo muito conhecido, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então a presciência de Deus, a soberania de Deus, ele se agradou mais de Jacó. Tá? E claro que a gente sabe todo o contexto, a história, não é objeto aqui, mas Jacó buscou amor à primogenitura e também isso fez com que ele fosse ali amado por Deus, tá? E recebesse as promessas que eram para ser para Esaú por ser o primogênito. Então, graças ao Senhor, porque Ele escolheu você também. Eu e você somos vasos de misericórdia, nós fomos escolhidos por Ele. Ele é o oleiro, Ele que designa como que Ele vai fazer a massa, né, do vaso como Ele quer, mas Ele estabeleceu eu e você como vaso de misericórdia. Então, de novo, aqui a questão da gratidão. E aí, eu até vou ler em Romanos 9, versículos muito ricos aqui. Romanos 9, ao final, 9, 25 e 26, tá bom? Vou ler rapidinho aqui. Olha só que interessante, isso está no profeta Oséias, essa referência aqui. Então, 25, assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Graças ao Senhor, né? Nós não éramos povo, agora somos povo. Nós não éramos amados, agora somos amados. Não éramos filho, agora somos chamados filhos de Deus, do Deus vivo, o nosso único e eterno Deus. Graças ao Senhor. Tá? Deus não interrompeu, na quinta-feira já, Deus não interrompeu o seu desejo, o seu plano, não desistiu, melhor dizendo, do seu desejo, do seu plano em relação ao povo de Israel. O que aconteceu foi uma interrupção. Então, a gente vê, tem uma figura aqui muito legal que Paulo nos apresentou, da oliveira. Como é que ele explicou, né, da oliveira? Isso está também em Romanos, capítulo 11. Tá? A partir do capítulo 11, a partir do versículo... a partir do 9 a gente já consegue ver, mas ele trata da rejeição a partir do capítulo 11. Então, a figura da oliveira, ele diz o seguinte, que a oliveira era o povo de Israel, as raízes dos patriarcas e a seiva, o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso o irmão André Dong nos ajudou nessa semana com essas revelações também que a Bíblia nos dá aqui, então, no contexto. Paulo fala mais da oliveira, mas essa figura é uma figura muito interessante, porque então o povo de Israel estava ali, deveria dar frutos. Para que existe a oliveira? Para dar fruto, certo? E para dar frutos, ela precisa da raiz, a base dela, o fundamento eram os patriarcas do povo de Israel. E a seiva, então toda a nutrição dessa planta, dessa oliveira, vem do Senhor Jesus Cristo. Só que qual foi o problema? Essa oliveira não deu frutos. O fruto aqui, nós somos ajudados a perceber na quinta-feira, é a edificação. Eu e você precisamos trabalhar em prol da edificação, precisamos gerar esse fruto para o Senhor, porque senão ele não consegue voltar, senão não tem unidade para o reino dele. Então, o que aconteceu? O Senhor, tendo em vista que o povo de Israel não dava frutos, rompeu alguns destes ramos e enxertou ramos que vieram de uma oliveira brava, uma oliveira que, essa sim, realmente, ela desde o início, desde a sua genética, não era para dar frutos. Ela não conseguia dar frutos para Deus. Mas ao momento a partir do qual Deus enxertou este ramo, que eu e você somos como esse ramo, na oliveira boa, recebendo a seiva, participando da salvação, aí nós agora podemos dar frutos ao Senhor. E não é nem só podemos, aqui é um alerta para nós. Se aqueles ramos originais do povo de Israel foram removidos, quanto mais nós não podemos ser removidos. Então a gente está aqui não para ficar numa situação acomodada, não para ofender o Senhor, não para viver a nossa vida cristã de qualquer forma. A gente precisa dar fruto para o Senhor, cuidar da edificação, dos relacionamentos que nós temos na igreja, viver de uma forma genuína o Evangelho. Tá? E graças ao Senhor, então, que para dar frutos nós temos o suprimento que vem da rica seiva
que é a própria vida do Senhor dispensada a nós. A palavra profética está aí para nos alimentar, para nos direcionar também, e nós não devemos desperdiçar a seiva recebida, tá? Isso é muito importante. Então, é claro que o Senhor, ele ainda tem o plano dele em relação ao povo de Israel. Então, continuando em Romanos 11, 23 e 24, fala que pode ser que eles sejam enxertados de novo, se eles se arrependerem, se eles buscarem o Senhor, se eles crerem no Senhor. Então, nós até temos uma menção na Bíblia dos remanescentes, que é aquela porção do povo de Israel que será salvo pelo Senhor no final dos tempos, no final da grande tribulação. Então, esses aí que ainda permanecem tementes a Deus, eles ainda têm uma expectativa de salvação, tá? Mas isso só vai acontecer, que é o versículo chave dessa semana, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então esse período que nós vivemos, que a plenitude dos gentios, que a porta da salvação foi aberta a nós, os judeus têm que aguardar. Eles precisam, claro, se eles se converterem no Senhor Jesus hoje, crerem no Senhor, eles recebem a salvação, como nós também, mas aqueles judeus que ainda não reconheceram a vinda do Messias, estão aguardando a sua segunda vinda, só por meio, então, se eles forem parte desse remanescente, que ao final, a volta à segunda vinda do Senhor, eles serão convertidos, aí sim crerão no Senhor e Deus tem uma salvação preparada para eles também, tá? Fato é que hoje nós precisamos aproveitar a oportunidade e nos voltarmos ao Senhor, crermos no Senhor pela fé, graças ao Senhor, tá? Bom, na sexta-feira, como é que a salvação chegou aos gentios? O início foi com o apóstolo Pedro. Ele estava na cidade de Jope, ele teve uma visão, descia um lençol com animais que eram considerados imundos, de acordo com a lei do Antigo Testamento, e a voz falava, Pedro, mata e come. E Pedro falou, não, por 3 vezes isso aconteceu, ele falou, não, isso é animal imundo, não vou fazer isso. Pedro tinha uma ascendência judaica também, em todas as tradições, isso ainda estava um pouco permeado nele, isso depois da morte do Senhor Jesus, depois de ter vivido ao lado do Senhor. Mas isso ainda era enraizado nele. Aí ele percebeu, na terceira vez, que tinha alguma coisa ali, tinha alguma palavra, alguma mensagem que Deus quis passar para ele. E aí, nesse momento, uns dias anteriores, um homem chamado Cornélio, ele então, que era um centurião do Império Romano, ele pediu para que, teve uma visão, ele era um homem temente a Deus, né, orava tal, teve uma visão, e pediu para que os seus servos fossem lá contatar e chamar Pedro, o apóstolo Pedro. Depois que o apóstolo Pedro teve a visão do lençol descendo, ele recebeu esse chamamento, percebeu que tinha algo então e foi até a casa de Cornélio. Tá? Chegando na casa de Cornélio, Cornélio deu o seu testemunho, estavam ali os seus familiares, amigos, pessoas que ele chamou. Pedro falou um pouco da palavra e o Espírito caiu sobre eles. Né? Eles também receberam a vida então do Senhor por meio da pregação. E Pedro, portanto, percebeu, isso está em Atos 10, 34, 36, né? Ele falou, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Então, essa foi a porta de entrada, né? Pedro ali abriu também a porta em Jerusalém, como fala aqui, né? Então, em Mateus 16, 19, o Senhor falou que ia dar chaves do reino dos céus, e ele utilizou essas chaves para abrir a salvação para os judeus em Jerusalém e também aos gentios aqui na casa de Cornélio. E também fala de uma igreja, na sexta-feira, a igreja de Antioquia, que era composta, na sua maior parte, por gentios. E ali que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, que significa aquele que segue a Cristo, aquele que é de Cristo. E muito interessante ver que tinha pessoas de várias nacionalidades ali. A gente tinha, vamos ver alguns aqui, né? Barnabé era judeu, Simeão, por sobrenome Níger, era estrangeiro, talvez africano, Lúcio era de Cirene, terra gentia, Manaém, Colácio de Herodes, provavelmente também era judeu, Saulo era judeu. Então, na igreja não tem diferença de raça, nacionalidade, etnia, porque a igreja é o novo homem. Graças ao Senhor, né? Isso está
em Romanos 10, 12 e 13, não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Todo aquele que invocar será salvo. Portanto, essa separação que havia já não existe mais, não há distinção. A igreja, graças ao Senhor por essa palavra. Já indo para a parte final, sábado nós temos a profecia das 70 semanas que estão em Daniel 9. De uma forma muito resumida, essa profecia aqui, ela fala sobre o povo de Israel, então ela tem início na determinação do rei Ciro, do rei gentil Ciro, quando o povo estava no exílio na Babilônia, para a reconstrução do templo. Então vocês lembram que Salomão construiu o templo, seguindo toda a designação que Deus deu, especialmente para o rei Davi e depois para ele. Esse templo foi destruído por Nabucodonosor, que era da Babilônia, rei da Babilônia, e ainda na época de Daniel, depois de Nabucodonosor, tinha outro rei, Ciro, que lembrou, viu e entendeu a porção que Deus havia dado para o povo de Israel e liberou alguns então para que fossem lá reconstruir o templo. Tá? Então, dessa determinação foram 49 anos para a reconstrução do segundo templo de Israel, tá bom? E depois da reedificação, da reconstrução até a morte de Cristo, são mais 62 semanas. Cada semana aqui tem 7 anos, então 70 semanas, cada semana é relativa a 7 anos, e a gente pode dividir esse período de 70 semanas em 3 períodos, um de 7, um de 62 semanas e outro de 1 semana. Tá? Então o primeiro período de 7 semanas eu falei para vocês, desde Ciro até a reconstrução do templo, 49 anos, 7 vezes 7. Qualquer coisa você volta o vídeo para acompanhar, tá? E tem também a leitura aqui de apoio no sábado e a leitura do próprio livro que a gente tem sobre Daniel, né, da editora Árvore da Vida, que pode nos ajudar também nessa visão. Mas eu estou tentando dar um panorama só para introduzir essa palavra para os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo. Então, 3 períodos, 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Somando tudo isso, dá as 70 semanas, tá? Primeiro período de 7 semanas, então, de Ciro até a reconstrução. Depois entra o segundo período de 62 semanas, que é da reedificação até a morte do Senhor Jesus. Aqui houve uma interrupção. Então, é como se Daniel não tivesse visto o período da igreja, o período da plenitude dos gentios, o período em que nós vivemos hoje, esses 2000 anos mais ou menos, desde a morte de Cristo até essa última semana aqui que faltou, que é o terceiro período que eu vou falar para vocês, tá? Então, ao término dessas 62 semanas, inicia a história, a nossa história, a era da graça, a era do Espírito, a era da igreja, né? E esse período, então, não foi visto por Daniel, porque aqui a referência é o povo de Israel. E a última semana, então, a última semana, são os últimos 7 anos desta nossa era. O início é como a aliança do anticristo, a besta que emerge do mar, retratada em Apocalipse, com o povo de Israel, tentando ali dar um espaço para eles, para que eles reedifiquem o templo, que hoje é ocupado por uma mesquita, né, muçulmana. E na metade desses 7 anos, então depois de 3 anos e meio, ele vai romper essa aliança e vai fazer guerra contra, vai perseguir especialmente o povo de Israel. E aí é o que a Bíblia chama de início da grande tribulação. Tá? Então é um pouquinho o resumo da história do reinício da história de Israel, que vai acontecer então já nessa 1 semana, né? Ela está muito relacionada com o povo de Israel. E no final da grande tribulação, então no final desses últimos 7 anos, é que um remanescente do povo de Israel, que vai estar sendo perseguido ali, o Senhor vai abrir um caminho de salvação para eles, vai livrar eles da perseguição do anticristo, do seu exército, e eles serão salvos, então, tá? Este é o reinício da história aí do povo de Israel. E, por último, no domingo, é o encorajamento, é uma palavra de encorajamento para que a gente realmente busque levar esse evangelho por meio, especialmente das ferramentas que o Senhor nos deu, para as pessoas, para que elas sejam salvas, para que elas não alcancem o lago de fogo. Pelo contrário, que elas amem o Senhor, sejam salvas, sejam libertas também de ir para o lago de fogo. Por exemplo, posso orar por você, uma frase tão simples, tão maravilhosa, que abre portas para a gente alcançar as pessoas.
Isso porque a gente crê que a volta do Senhor, a segunda vinda dele está muito próxima, então a gente precisa trabalhar com os livros, distribuir, para que as pessoas tenham acesso à literatura que nós temos. Esse alimento diário maravilhoso, por exemplo, já pensou se a gente não tivesse ele? Como seria, né, a palavra que vem, que é preparada e que é a base para esse alimento diário. E a referência aqui bíblica é Isaías 55:6, que fala, né, que buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, enquanto nós temos oportunidade, vamos buscar o Senhor de forma séria, com todas as nossas forças, e levar essa palavra, este nome também, para trazer o máximo possível de gentios para juntos edificarmos a igreja. Graças ao Senhor, então, por essa semana. Espero que esse resumo tenha ajudado a dar uma direção na leitura e no desfrute de vocês. Que o Senhor abençoe todos vocês. Até a próxima.